Muita gente perguntava, Thiago, por que você não grava no canto da tela aí, ó? Porque aí dá pra ver a bandeira do Brasil inteira, dá pra ver aqui o troféu aí do YouTube bonitinho e tudo mais. Eu não consigo, mas vamos testar aí um vídeo, velho. Aí comenta aí se ficou bom ou não, comenta aí lá pro meio do vídeo. Ó, falar aqui de uns bolsonaristas cujo problema deles não é o ângulo da câmera, não. O problema deles é que muito em breve estarão presos. A coisa tá feia aí para o senhor Cláudio Castro, pro Braga Neto, pro Caiado. O Caiado tá com um problemão aí e para outros bolsonaristas. Olha, na semana retrasada foi preso o primo do governador de Goiás, o Caiado. O Bolsonaro estava em Goiás essa semana com o Gustavo Gueia e aí o Caiado, o primo do Caiado, acabou preso. Por que foi preso o primo do Caiado? Por assassinato. Não só de uma pessoa, de mais de 10. O primo do governador, ele matou, ele é o mandante do crime, do assassinato de um ex-aliado do governador, que foi coordenador da campanha do Caiado em 2018. Que coisa, né? O coordenador da campanha do Bolsonaro, o Bebiano, foi preso. Foi morto. Não foi assassinado, mas alguns dizem que ele foi infartado. Pois bem, infartou 2 semanas depois dele dizer no Roda Viva que o Carlos Bolsonaro tinha ali, ele era um dos culpados ali pelo atentado que teve contra o Bolsonaro, porque a segurança foi afetada pelo Carlos Bolsonaro, que ele atrapalhou muito. Estranho, né? Comenta aí, Bebiano infartou ou foi infartado? Eu quero saber a opinião dos plantonistas aí. Alguns dizem que foi infartado, né? Nunca saberemos. Pois bem, o coordenador da campanha do Caiado, bolsonarista, também, só que esse foi assassinado mesmo. E aí a polícia descobriu na investigação o seguinte: o primo do Caiado, miliciano, usou policiais para fazer esse crime. E aí mataram mais de 10 pessoas aí para esconder o crime. Mais de 10. Então a coisa tá feia lá em Goiás. O Caiado tá tentando falar que ele não tem nada a ver com o primo, e que isso é um caso isolado e tudo mais, só que foi crime político. E isso vai acabar respingando aí no governador. Então o primeiro bolsonarista aí com um problemão é o Caiado. Só que vamos aí ao principal, que é o que tá apavorando o Bolsonaro, que são Cláudio Castro e Braga Neto. Dois aí que, se você pensar bem, pensar em milícias, ó, o caso do Caiado é milícia, são policiais matando, então já os bolsonaristas estão expandindo as milícias. O Tarcísio está fazendo isso muito rapidamente em São Paulo, viu? Eu fico pasmo como o Poder Judiciário, como a Polícia Federal vê as milícias se espalhando no estado de São Paulo numa velocidade mais rápida do que em qualquer outro lugar do Brasil jamais aconteceu. Quando começou no Rio de Janeiro foi rápido, mas se você comparar com a velocidade de São Paulo, tá 100 vezes mais rápido. E ninguém tá fazendo nada. É perigosíssimo o que tá acontecendo em São Paulo. Mas tá, no Rio de Janeiro já tem as milícias. E aí, tivemos aí, em 2018, o chefe da Polícia Militar, o chefe da segurança do Rio de Janeiro, era o senhor Braga Neto, que nomeou o mandante do assassinato da Marielle como o delegado-geral do Rio de Janeiro, como chefe da polícia. Que coisa, né? Mesmo tendo sido avisado que esse cara era ladrão. Nomeou o cara e a Marielle foi assassinada um dia depois. Lembremos, isso tudo aconteceu menos de 2 semanas depois da Marielle assumir o controle de uma comissão na Câmara do Rio de Janeiro que ia fiscalizar os gastos do Braga Neto como interventor no Rio de Janeiro. Quanta coincidência! Tá, voltamos aí ao caso aí do Cláudio Castro. O Cláudio Castro se tornou depois o chefe da polícia do Rio de Janeiro, porque ele é o governador. Então ele escolhe quem é o secretário da polícia. Lá não tinha secretário de segurança pública no Rio de Janeiro. É secretário da polícia, que é o chefe da polícia, era um miliciano. Aí trocou, tudo mais, só que continuam milicianos ali. Só bolsominions ligados à milícia. É assim que está no governo do Rio de Janeiro. O Cláudio Castro passou a ser investigado no STJ e pela Polícia Federal por crimes, desvio de dinheiro público, roubo de dinheiro público. E são crimes muito grandes. Estamos falando aí, na CEPERJ, foram 220 milhões de reais roubados. Roubados, dinheiro aí de rachadinha. Se o Flávio Bolsonaro, alguns dizem ele inventou a rachadinha, ele não inventou, né? Mas ele fez a dele, o Cláudio Castro pegou e aperfeiçoou 220 milhões de rachadinha. Tudo com saques de dinheiro vivo na boca do caixa. Igualzinho esquema do Flávio, com vídeo, com quebras de sigilo, com tudo provado. Teve busca e apreensão, teve tudo, só que esse caso está tramitando. Em paralelo a esse caso, tem um outro caso, que é um caso de quando o Cláudio Castro era vereador. Teve busca contra o irmão dele. Na casa do irmão do Cláudio Castro encontraram dinheiro e encontraram planilhas de pagamento de propina. Então tá ruim a situação dele.
muito ruim. Só que essa semana, são 3 aí, outro processo. O Ministério Público Eleitoral pediu a cassação da chapa do Cláudio Castro, então ele e o vice, para que sejam cassados. Isso vai para o TRE do Rio de Janeiro e depois vai para o TSE. A chance do Cláudio Castro é bem pequena, tá? No TSE. O TRE do Rio deve estar aparelhado pelas milícias. Olha, se todos os órgãos no Rio estão aparelhados pela milícia, mas olha, se o TRE não tiver aparelhado, eu sou uma geladeira. Bom, não tem como. Pois bem, mas vai para o TSE. Também tem a ver com o caso da CEPERJ, com esses 220 milhões. Tem o crime do roubo do dinheiro público e tem o crime eleitoral, porque ele usou esse dinheiro para pagar cabos eleitorais. Então ele usou dinheiro público para pagar cabos eleitorais. E aí, além do roubo de dinheiro público, que é crime aí na esfera criminal, tem o crime eleitoral e, além disso, tem o crime eleitoral de que ele, obviamente, gastou mais do que deveria na campanha, porque tem o teto de gastos, ele gastou muito mais porque era dinheiro sujo, dinheiro aí roubado, e gasto que não foi declarado, até porque não tem como ele declarar como gasto de campanha. Olha, gastei tantos milhões aqui na minha campanha. Ah, tá. Esse foi dinheiro que eu roubei da CEPERJ, tá? Mas tô declarando aqui para depois não falar que eu não declarei meus gastos. Dinheiro roubado aqui, ó. Esses 2 milhões já sabe, mas tá declarado aqui. Não dá para declarar. Então, tem um problema aí para o senhor Cláudio Castro. O que está apavorando o Bolsonaro é o seguinte: o Cláudio Castro ele é o principal responsável por uma blindagem que tem a família Bolsonaro no Rio de Janeiro, tanto no Ministério Público, cujo o procurador-geral foi escolhido pelo Cláudio Castro, quando era o procurador-geral que foi escolhido pelo Witzel, ainda iam para frente as investigações. Quando o Cláudio Castro assumiu, ele mudou o procurador-geral, porque o procurador-geral é como se fosse o procurador-geral da República. Lembra que era o Augusto Aras? E nada andava contra o Bolsonaro, a Polícia Federal ia lá, pegava as provas, e aí chegava o parecer da PGR dizendo: não vi nada de errado, não tem crime aqui não. Lembra disso? Então você imagina que no âmbito de crimes aí no estado do Rio de Janeiro, quem investiga é o Procurador-Geral de Justiça. E o Procurador-Geral do Estado foi nomeado pelo Cláudio Castro. Imagina que é um bolsominion raiz. Nada é investigado ali se ele não quiser. Então, esse é o problema aí que tem no Rio de Janeiro. Também tem em São Paulo, viu? O Tarcísio também investigou o prefeito de São Paulo, enquanto o Bolsonaro fica culpando aí o Lula, dizendo que tem um genocídio por conta da dengue. 800 brasileiros morreram em 4 meses de dengue. O Bolsonaro matava 4.500 por dia, fora a subnotificação na pandemia, e se recusava a comprar vacina. Pois bem, enquanto isso, o bolsonarista lá, o prefeito de São Paulo, passou a comprar armadilha para mosquito da dengue. A armadilha do mosquito custa R$10. Ele passou a comprar por R$400 cada armadilha. Não vai ser investigado nunca, porque o procurador de justiça foi indicado pelo Tarcísio, é bolsominion, é um Augusto Aras de São Paulo, ou seja, não vai ser investigado. Essa que está no Brasil, viu? Essa é a nossa justiça brasileira. Pois bem, vai ser investigado se um dia chegar na Polícia Federal e tal, vai, mas provavelmente é arquivado antes. No Rio de Janeiro não está acontecendo isso, não tem essa sorte toda aí não. Por quê? Porque as investigações estão na Polícia Federal e na PGR, e o Gonê já falou que vai para cima. Então tem 3 frentes para acabar com a blindagem do Bolsonaro no Rio de Janeiro. 2 aí para prender o Cláudio Castro, ele pode ser preso muito em breve, e uma que é para que ele seja cassado. Ele, e aí seria cassado o vice também. Essa aí demora mais, a cassação deles demora mais. As que podem render prisão para o Cláudio Castro estão acelerando rapidamente. O Bolsonaro está apavorado porque ele está aí na expectativa de que coloquem tornozeleira nele, por conta aí da fuga dele para a embaixada da Hungria. Ele está com medo que seja feita uma operação aí de busca e apreensão contra ele, contra o Carlos e contra outros envolvidos na fuga dele para a embaixada da Hungria, porque não foi só ele, o Carlos foi visitá-lo com uma mala no dia 13 de fevereiro. Mas o motorista do Bolsonaro foi quem o levou, outra pessoa foi visitar o Bolsonaro e outras pessoas ajudaram a organizar tudo aquilo. Então o Bolsonaro está com medo aí que tenha uma operação aí da polícia quanto a isso. Tá apavorado até com prisão. Já falaram interlocutores do Bolsonaro o seguinte: olha, calma, por isso você não será preso, por essa aí. Mas isso não quer dizer que não seja preso por outras coisas, então não tanta calma. E olha, a tornozeleira tá próxima, viu? Mas tá bem próxima, cuidado. Então tá um apavoro aí geral, e o problema
Saindo o Cláudio Castro, demora alguns meses para trocar o procurador de justiça do Rio de Janeiro. Demora alguns meses. Mas trocando o procurador, a coisa fica feia pro Bolsonaro. Só que tem um outro problema, que tá tendo um racha entre milicianos no Rio de Janeiro, porque a Polícia Federal está pegando milicianos. A Polícia Federal está fazendo operação contra as milícias todos os meses. De agosto para cá, foram mais de uma por mês prendendo vários milicianos. Um pouco antes de prender os amigos do Bolsonaro que mandaram matar a Marielle, a Polícia Federal prendeu 29 milicianos. 29. E aí não é qualquer miliciano. Chefes de milícias. Quando você prende a cabeça, você corta a cabeça, o resto do corpo fica... Não tem ali comando. Então a polícia começou a prender chefes de milícia. E o que acontece quando você prende o chefe? Lembre-se, eu falo aqui muitas vezes, na política não fica espaço vazio. Numa organização criminosa, muito raramente fica. Você prende o chefe, quem está abaixo dele fala, eu assumo. Só que às vezes você prende o chefe, quem está abaixo, quem está abaixo, quem está abaixo. E os outros de baixo, eles falam, eu assumo. Ah não, quem assume sou eu. Ah não, quem assume sou eu. E aí fica aquela, e agora, o que a gente faz? Até vir uma orientação, começou briga. E às vezes vem uma orientação depois que alguém já assumiu, dá um problemão. Ou seja, é isso que está acontecendo nesse exato momento com milicianos. Eles estão apavorados. A blindagem que tem aí sobre eles no âmbito do Rio de Janeiro tá para acabar. A Polícia Federal também já está indo para cima deles todos. O governador está aí para ser um dos presos. E o bolsonarismo fica apavorado, porque aí, caso de rachadinha de Flávio, de Carlos, caso aí até a rachadinha do Jair, começa a andar. E aí começa a andar rapidamente. Como andava quando o Witzel tinha lá em 2019, 2020, quando ele tinha rompido com o Bolsonaro. O Witzel rompeu com o Bolsonaro e aí começaram a andar vários casos contra a família Bolsonaro. A partir do momento que o Bolsonaro conseguiu derrubar o Witzel ali numa decisão monocrática, foi um ministro que derrubou o Witzel. Você vê como é fácil derrubar um governador hoje em dia. Um ministro, pá, derruba. E manteve o ministro lá, o bolsonarista do STJ, derrubou o Witzel e manteve o Cláudio Castro, que estava envolvido nos crimes do Witzel. Ali parou todo tipo de sanha aí da justiça contra o Bolsonaro, de senha por justiça contra o Bolsonaro. Por quê? Porque as investigações paralisaram completamente. Aí depois o Flávio Bolsonaro usou a estrutura da ABIN para tentar acabar com o caso das rachadinhas e ficou paralisado, está paralisado até hoje. Olha, isso não prescreve tão cedo, é só mudar o procurador de justiça que a coisa começa a andar rapidamente. Tem até o Ministério Público já sabe até como fazer validar de novo todas as provas que foram anuladas. Então não é uma coisa difícil não, viu? É por isso que está uma apreensão cada vez maior. E aí, no meio dessa apreensão, tem outro envolvido aí com milícias do Rio de Janeiro, e aí envolvido indiretamente no caso Marielle, que é o Braga Neto, que era o chefe da polícia que nomeou era o chefe da segurança pública que nomeou o chefe de polícia mandante do assassinato da Marielle. O Braga Neto, ele percebeu que ele está sendo abandonado, tá? Já se fala abertamente no exército entre militares da ativa e já se fala aí os da reserva falam consternados, né, que são os bolsominions, que o Braga Neto está para perder a patente dele de general. Por quê? Porque o que resta é o seguinte, a Polícia Federal denunciando o Braga Neto pela tentativa de golpe de Estado e vindo à tona as provas, a gente já sabe, já vieram à tona, mas isso sendo tornado públicos aí num processo, estão no processo aí, é réu por isso, de que o Braga Neto tem mensagens dele em que ele diz que os generais têm que se insubordinar contra o chefe do exército, que era o general Freire Gomes. E aí mensagens dele, ele criando memes, chamando o Freire Gomes de cagão, chamando o chefe da aeronáutica de vários nomes aí e tudo mais, isso é insubordinação. Isso é falta, não é falta gravíssima, é falta irreparável de um militar. E aí sabe o que acontece? É expulso do exército e perde a patente. Tem uma coisa que acontece quando o militar perde a patente, que é ele perde o direito à aposentadoria dele. Então a mamata que o Braga Neto tá tendo hoje, não só ele, todos os militares aí, oficiais da reserva, têm essa mamata, que é se aposentar com salário integral, um monte de benefício. Quando os da ativa têm reajuste, os da reserva têm também. Nenhuma outra profissão no país tem tanta regalia como tem os militares, os oficiais militares. Nenhuma no país. Talvez magistrados, mas olha, vou te falar. Ainda você fala, nossa, um juiz, pelo menos ele julga os casos e tal. No Brasil, os juízes têm muito mais
auxílios do que em outros países e tal, mas pelo menos você vê o juiz trabalhando, julgando o caso. Os militares, alguém vê militar trabalhando? Fora os recrutas pintando fio, alguém vê oficial militar trabalhando, a não ser dando golpe de Estado? É raro, hein? É raro. Tanto é que 80% da verba das Forças Armadas é para pagar salário. Não é de estrutura, de coisa militar, que você fala, nossa, o Brasil gasta tanto e tem um exército forte. Não, o nosso oficial mais premiado, que era o Tenente Coronel Cid, desmaiou quando foi avisado de prisão. Ai, a gente tá ferrado, viu? Se qualquer paizinho desse tamanho declarar guerra ao Brasil um dia, os nossos militares desmaiam. Que coisa. Pois bem, o Braga Neto percebeu, ele vai perder a patente dele de general, ele vai perder a aposentadoria dele, ou seja, ele tem uma mamata garantida ali, um salário garantido, pelo resto da vida. Um criminoso tem um salário garantido pelo resto da vida, fora tudo que ele acumulou na vida dele, muita corrupção e tudo mais, já tem um bom pé de meia. Ele sabe que se tudo der errado, ele tem isso aí pelo resto da vida. Vai perder. Vai perder. E aí é um problemão. Aí tem outra aí para o Braga Neto. A Polícia Federal já tem áudios e tudo mais provando que ele estava insubordinando aí os militares. E o que sai em matérias aí nessa semana dizendo é o seguinte, é questão de tempo para que o Braga Neto seja preso. E o Braga Neto já foi abandonado pelo Bolsonaro, porque o Bolsonaro já falou em declarações no ano passado que ele, Bolsonaro, não fez nada e que se o vice dele fez, que pague. Assim como o Bolsonaro jogou na fogueira o Tenente Coronel Cid no caso das joias, dizendo, se ele fez, ele que pague, eu não pedi para vender não. Se ele vendeu, o problema é dele. E como o Bolsonaro jogou também aos leões o general Heleno no caso da BIM, dizendo, isso é coisa do ministro lá com o chefe da BIM. Eu sou presidente, eu não sei de nada. Não sei de nada. E aí depois ficamos sabendo que a BIM Paralela investigou o general Heleno, logo no comecinho. Ou seja, ele ficou sabendo depois. Então, o Heleno até participou daquilo, mas não foi ele quem criou a BIM Paralela. Que coisa, não era coisa do Heleno ou Bolsonaro? Aí o Heleno ia se auto-investigar? Bom, do jeito que o Heleno é burro, não duvido nada o Heleno ter perdido o celular, não sabia onde estava e usou lá o aplicativo de espionagem para achar a localização do próprio celular. Não duvido nada, do jeito que ele é burro. Mas não é isso aí que a polícia tem provas, viu? Eu peço aí sua inscrição no canal, veremos aí, viu? Mas a situação tá piorando. Falou!